Então, primeiro, a gente tem que tentar entender o que são, como que a gente poderia definir as funções mentais e cognitivas. E aqui a ideia é tentar englobar todos esses aspectos. Então, as funções mentais cognitivas, elas vão envolver as nossas capacidades atencionais, a nossa capacidade de linguagem, tanto na interpretação do conteúdo da linguagem, quanto na elaboração do conteúdo da fala, a nossa percepção. Aqui a percepção ela é diferente de sensação, né? Eu posso ter a sensação de tato, ter a sensação de temperatura, mas a percepção é reunir uma série de informações e a partir dessas informações a gente processar, né, de forma mais profunda como a gente percebe aquilo. E a percepção ela tem um caráter muito subjetivo, muito individual, está muito associado aos nossos modelos que a gente tem de construção do mundo, por exemplo. Também está associado às praxias, que envolve aqui o processo de habilidades motoras, aprendizagem motora, envolve a personalidade. A gente tem que entender que ao longo do nosso desenvolvimento, todos os estímulos, todas as experiências que a gente vai adquirindo, elas vão impactando na construção daquilo que a gente vai definir como personalidade. Dentro dessa temática da personalidade, existem várias abordagens teóricas. A nossa ideia aqui não é aprofundar nessas abordagens, mas é entender que a personalidade ela é um construto baseado na nossa relação com o mundo, em todas as nossas experiências, e inclui as funções cognitivas. Então, por exemplo, quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, demenciais, a gente observa nesses indivíduos mudança nos seus traços de personalidade. Aqui também entra o conceito de inteligência, tá? Mas esse conceito ele é muito amplo e também existem vários modelos que vão definir inteligência. Eu tenho ali inteligência verbal, a gente vai ter inteligência associado ao coeficiente de inteligência, que é o QI, que de certa forma ele está muito associado ao que a gente chama de memória de trabalho. E a memória de trabalho, que seria ali o próximo tópico, é um dos tipos de memória. A memória de trabalho, ela faz parte do que a gente chama de memória de curtíssimo prazo. Para a gente acompanhar algo que está sendo explicado, para a gente poder acompanhar uma conversa, para a gente acompanhar a leitura de um livro, para a gente elaborar um pensamento, para determinar uma fala, eu preciso utilizar a memória de trabalho. Então, a organização do meu raciocínio também vai estar associada a essa função. E no fim aqui a gente tem as funções executivas que vão basicamente englobar tudo isso, né? Envolve ali capacidade de atenção, metacognição, controle de comportamento, análise, julgamento, controle emocional, modulação emocional. Então tudo isso engloba as nossas funções mentais e cognitivas. A nossa ideia aqui então é tentar entender como que esses fatores, a alimentação, exercício físico, o estresse, e a exposição excessiva de telas, principalmente nas crianças, vão impactar nesses aspectos. Antes da gente dar início, né, propriamente dito a alimentação, eu gosto de apresentar essa imagem, onde a gente tem aqui a tríade clássica de 3 principais neurotransmissores, que são serotonina, dopamina e norepinefrina. Esses 3 neurotransmissores são os mais estudados ou os mais associados aos transtornos de humor. Se a gente observar nessa imagem, ela destaca para a gente que o funcionamento dos circuitos neuronais associados a esses 3 neurotransmissores tem um impacto fundamental na regulação do nosso estado de humor, associado à sensação de prazer, bem-estar, né? Se a gente for definir o que é felicidade, felicidade pode ser definido como uma sensação subjetiva de bem-estar. Então, a interação e a modulação desses 3 neurotransmissores, que a gente classifica como monoaminas, é fundamental para a regulação do humor. Se a gente for falar da serotonina, ela tem um papel muito importante na regulação do apetite, ela tem uma relação muito importante com a sensação de bem-estar, com aquela sensação de prazer, de satisfação. Está associado também à regulação do sono. A gente sabe que a serotonina tem um impacto fundamental para poder induzir o sono.
E também tem uma relação muito importante com o status social. Esse status social está associado à minha percepção da minha posição frente aos meus pares, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma boa autoestima, se eu tenho um bom autoconceito, se eu tenho uma sensação de que eu sou útil socialmente, ou eu me vejo numa posição favorável, eu me sinto bem na posição que eu me encontro, a serotonina está associada a isso. Então já começa aqui a fazer algumas ligações, né? Alguns transtornos alimentares podem estar associados à alteração no circuito da serotonina. Essa sensação de mau humor constante, insônia, né, dificuldade para poder iniciar o sono, ou uma baixa autoestima, tudo isso poderia estar associado à desregulação das vias da serotonina. A serotonina, ela vai ser liberada por neurônios que se originam numa área do tronco encefálico chamado núcleo magno da RAF. Então, disfunções desses neurônios poderiam gerar alterações dessa via. Já a dopamina, muito falada, muito conhecida, faz parte de vários circuitos, destacando aqui, né, o circuito da recompensa e o circuito da atenção. A dopamina tem um papel muito importante em criar na gente o desejo, a vontade, a motivação para que a gente vá atrás de algum objeto, visando ali alguma recompensa. Essa via tem uma relação muito importante com uma visão de futuro. Então, se eu almejo uma recompensa no futuro, seja um futuro de longo prazo, seja um futuro imediato, né? Vou comer um alimento ali agora, me deu vontade de comer um chocolate, porque vai me dar uma sensação de prazer. Então, buscar essa recompensa e ter ali o comportamento de comer esse alimento é modulado pela via dopaminérgica. Só que a dopamina também tem um papel importante na atenção. Tanto na atenção, que a gente chama de atenção dirigida, ou atenção seletiva, quanto a atenção concentrada. Então, existe uma outra via dopaminérgica que me permite sustentar a atenção naquela atividade. E ela vai ter um papel de inibir informações que não são relevantes naquele momento. Então, toda vez que eu estou conseguindo direcionar o meu foco e sustentar o foco naquele objeto, eu estou inibindo as informações irrelevantes. A dopamina tem um papel muito importante nessa função. A gente fala que a dopamina aumenta a saliência para aquela informação. Indivíduos que têm alteração na dopamina, então, podem ter dificuldade em realizar planejamento, em visualizar a recompensa futura. Então, eles podem ter um comportamento muito imediatista, próximo ali a um comportamento impulsivo. Eu também posso ter dificuldade em fazer a saliência para determinadas informações e eu não consigo fazer essa inibição. Então, eu posso ser um indivíduo que vou captar o máximo de informações do ambiente, o que vai aumentar muito a minha distração. Eu vou ter uma distrabilidade muito elevada. Alguns autores associam a dopamina ao circuito do prazer. Só que a gente sabe hoje em dia que o prazer não está necessariamente associado à dopamina. Dopamina me faz repetir uma ação visando ter uma recompensa. Mas quando eu tenho a recompensa, o meu nível de dopamina ele cai. E parece não estar associado ao prazer. A própria serotonina parece ter um papel maior nessa sensação de prazer associada àquela recompensa. Então, toda vez que a gente executa uma ação e eu tenho uma recompensa, essa recompensa ela pode ser cognitiva, ou seja, de fato, eu perceber que aquilo que eu fiz é uma recompensa. Então, por exemplo, eu pratico exercício físico e eu tenho a percepção de que o ato de praticar o exercício já é a minha recompensa. Se a gente consegue fazer essa associação, isso favorece, por exemplo, a gente formar novos hábitos. Então, eu não olho o processo final, eu olho a execução da ação, né? Então, a intenção impacta muito nesse processo. Só que isso vai impactar, então, no nosso reforço daquele comportamento. Seja um comportamento positivo ou um comportamento negativo. E como eu falei, né, está associado à atenção e ao foco, direcionar a minha atenção e sustentar a minha atenção para aquele meu objeto de interesse. A dopamina, ela vai ser liberada também pelo tronco cefálico por duas áreas,
eu tenho o que a gente chama de substância negra, lá no mesencéfalo, e temos a área tegmentar ventral, também no mesencéfalo, que secreta dopamina. Já a norepinefrina, eu costumo brincar, né? Ela é filha da dopamina, porque ela deriva da dopamina. A norepinefrina, ela é fundamental para sustentar o nosso estado de alerta. Quando eu falo estado de alerta, pode ser tanto associado a um estímulo estressante, e ao meu nível de alerta aumenta para poder enfrentar aquela ameaça, mas também o simples fato da gente estar acordado. Quando eu estou acordado, eu estou com o nível de alerta aumentado. Então a norepinefrina tem um impacto na resposta ao estresse, junto com a serotonina, com a acetilcolina, que é um outro neurotransmissor, ela regula os nossos ritmos circadianos entre o estado de sono e o estado de alerta, e aqui também vai impactar no nosso nível de atenção, né? Porque para a gente ter uma atenção ideal, né, para algum objeto, por exemplo, eu vou estudar e eu quero ter a máxima atenção naquela atividade, eu preciso ter um nível de alerta mais elevado. Esse nível de alerta tem que ser o ideal. Se o meu nível de alerta aumentar muito, eu posso começar a entrar num quadro de ansiedade, num quadro de agitação. Do contrário, se o meu nível de alerta cair muito, eu posso entrar num quadro de apatia, podendo entrar ali também no estado de sonolência. E em casos graves, entrar no estado de coma. A norepinefrina ela vai ser liberada lá numa região do tronco cefálico chamado locus cerúleus. Então a gente percebe que esses 3 neurotransmissores fundamentais para a regulação das funções emocionais e cognitivas são liberados pelo tronco cefálico. Então, em relação à alimentação, pensando nessas 3 monoaminas, a gente tem alguns alimentos que podem contribuir. Por exemplo, o triptofano, ele é um aminoácido usado para a produção da serotonina e da melatonina, né? Melatonina ali é a irmã da serotonina. Então, alimentos que contenham triptofano podem contribuir para aumentar a nossa capacidade de produção de serotonina. Então, por exemplo, carnes magras, peixes, ovos, nozes, sementes. Banana é um alimento também rico em serotonina, né? Principalmente a banana verde. Então, tem pessoas que fazem uso da biomassa de banana verde. Quando a gente ingere também proteínas com carboidratos, principalmente carboidratos mais complexos, por exemplo, batata doce, a gente aumenta também os níveis de serotonina, porque eu consigo melhorar a capacidade de transportar o triptofano lá para o sistema nervoso central. Tanto é que é orientado para algumas pessoas que têm insônia, antes de dormir, pelo menos ali 60 minutos antes, né? Para quem tem insônia, é aconselhado de 60 a 120 minutos antes de dormir, fazer a última refeição. Se você ingere ali uma proteína com carboidrato, um carboidrato mais complexo, você tende a aumentar os níveis de serotonina, isso pode contribuir para melhorar o seu quadro de sono. Vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9 e B12, são essenciais na regulação da produção desses neurotransmissores, principalmente dopamina e norepinefrina. Para vocês terem uma ideia, se a gente tem deficiência de um ou mais dessas 3 vitaminas, a gente vai ter um impacto negativo num processo metabólico da via da metionina. E a gente vai formar uma substância chamada homocisteína. Para quem não conhece, é difícil escrever aqui com o mouse, homocisteína. A homocisteína, ela é um marcador inflamatório, inclusive é um marcador de risco cardiovascular e risco cerebrovascular, né? Então, risco de infarto, risco de derrame. Tem estudos associando a elevação da homocisteína com deficiência de dopamina e norepinefrina. Então, eu estou tentando ali ingerir um alimento, como, por exemplo, alimentos fontes de tirosina, que é um aminoácido que a gente utiliza para poder produzir dopamina e norepinefrina, mas a minha homocisteína está elevada. Então, eu estou ingerindo esses alimentos, tentando fornecer tirosina, mas a homocisteína elevada está me indicando que eu tenho deficiência de B6, B9 e ou B12, e aí eu não estou formando cofatores importantes para poder converter tirosina em L-dopa e converter L-dopa em dopamina.
Tá? Então, a homocisteína tem sido muito pesquisada. Ela é um marcador inflamatório importante de risco de algumas doenças, principalmente cardiovascular, mas parece ter uma associação também com deficiência na formação desses neurotransmissores. O que abre aí uma pergunta: será então que avaliar a homocisteína pode ser um exame que eu posso incluir para poder avaliar aspectos do neurocomportamento, né? Tem algumas linhas de pesquisa que estão tentando identificar isso, né? Eu não vou aprofundar nessa discussão. Então, alimentos ricos em B6, B9 e B12, né? B9, o famoso ácido fólico, né? Que é o folato, é a vitamina B9. Então, a B6 é a piridoxina e a B12 é a cobalamina. Então, alimentos que contenham, né, essas vitaminas, principalmente aqui, verduras folhosas, verdes escuras. Então, por exemplo, couve, rúcula, almeirão, né? A rúcula é um tipo de almeirão, rúcula, almeirão, agrião, chicória, que eu queria falar, né? Chicória é um tipo de almeirão, cereais integrais, alimentos fortificados. Não é o ideal, a não ser que você tenha ali uma carência, né? Mas se a gente conseguir ingerir alimentos naturais, principalmente os alimentos de origem vegetal, e no caso da vitamina B12, muito rica em produtos animais, principalmente ali em carnes. Tirosina, então, aminoácido que a gente pode usar para produzir dopamina e norepinefrina. Então, alimentos ricos em tirosinas incluem também carnes, aves, peixes, laticínios, legumes, nozes, sementes. Ovo também é rico em tirosina. Então, incluir esses alimentos, a gente tende a aumentar os níveis de tirosina. E aqui também é importante, quando a gente fala da alimentação, a ingestão de fontes de antioxidantes. Ao longo do nosso metabolismo, a gente produz vários radicais livres. Esses radicais livres, quando em excesso, quando eles extrapolam a nossa capacidade antioxidante, eles podem gerar uma série de interações negativas, a nível de DNA, a nível de membrana celular, e a gente sabe que o estresse oxidativo está associado à desregulação das funções cognitivas. Inclusive ali causando dano neurológico, degeneração neurológica. Então é interessante a gente pensar também em ingerir alimentos que são fonte de antioxidantes, como por exemplo frutas e vegetais, e aqui a gente pode destacar algumas frutas como por exemplo as frutas vermelhas, que são riquíssimas em polifenóis, como amora, morango, framboesa, mirtilo, né? De todas o mirtilo é o que tem a maior concentração desses polifenóis. O chá verde é rico em polifenóis. O azeite de oliva extra virgem, ele tem uma substância chamada oleocantal, que tem um efeito anti-inflamatório semelhante ao ibuprofeno. Então, o azeite de oliva extra virgem, ele também tem um impacto anti-inflamatório importante, né? Então ele acaba contribuindo para esse sistema antioxidante. Então a gente começa a ver, na verdade, o seguinte, né? Ingerir alimentos naturais, né? Alimentos in natura, minimamente processados, seria ali o ideal para a gente manter um fornecimento adequado desses micro e macronutrientes, né? Para a gente poder ter ali uma otimização da produção desses neurotransmissores. Então não tem muito segredo, né? E aí a gente vai ter aqui alguns alimentos que vão ter um caráter negativo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E aí um ponto importante quando a gente vai falar de saúde mental, que é um ponto que tem sido muito discutido, é o papel da inflamação nas funções cognitivas. Isso ficou muito claro para a gente com a Covid-19. Tem vários trabalhos demonstrando como que a Covid afeta as funções cognitivas. Isso vai estar associado ao processo inflamatório. Aqui a gente tem um estudo publicado na Nature em 2016, é um de vários estudos que a gente já tem, demonstrando como que a inflamação sistêmica, que a gente também classifica como inflamação de baixo grau, inflamação subclínica, tem um impacto nas alterações a níveis cognitivos, a níveis emocionais. Então, por exemplo, existem várias substâncias chamadas de citocinas inflamatórias, como interleucinas, né? As interleucinas, por exemplo, interleucina 6, interleucina 1-beta, TN-alfa, que é fator de necrose tumoral alfa, interferon gama,
Todas essas substâncias, elas são liberadas na corrente sanguínea por células imunológicas quando eu tenho uma doença infecciosa ou quando eu tenho um quadro inflamatório. Essas substâncias na corrente sanguínea, elas vão alterar o funcionamento a nível cerebral da seguinte forma. Existe uma célula no sangue chamada de macrófago que pega essas citocinas e começa a produzir uma substância chamada quinurenina. A quinurenina atravessa a barreira hematoencefálica que protege o cérebro da circulação, ela consegue atravessar, e lá na barreira hematoencefálica, lá no meio extracelular, né, no cérebro, ali em volta dos neurônios, a gente vai ter uma outra célula chamada de micróglia, que vai tentar pegar essa quinurenina para poder neutralizar ela. Só que ela acaba produzindo uma outra substância, chamada ácido quinolínico, que induz estresse oxidativo. Quando a micróglia começa a tentar neutralizar essa substância, a micróglia começa a liberar substâncias inflamatórias, as citocinas inflamatórias. Então perceba, eu tinha uma inflamação no sangue, uma inflamação sistêmica, agora eu estou gerando uma inflamação intracerebral ou uma inflamação cerebral. E o que isso tudo resulta? Eu começo a ter o estresse oxidativo causando dano neurológico, causando modificação no DNA. Esse estresse oxidativo vai gerar desregulação na formação de serotonina, dopamina e norepinefrina. O próprio macrófago, para produzir a quinurenina, ele usa triptofano. Só aí eu começo a ter falha na produção de serotonina. A serotonina, a principal área do nosso corpo que a gente produz serotonina são os intestinos. Só que a gente sabe que quem tem intestino inflamado, quando tem o aminoácido triptofano, o triptofano também é convertido em quinurenina. Então a inflamação muda a rota do triptofano e deixa de formar serotonina. Ou pelo menos a gente vai ter uma produção não adequada da serotonina. Então ela vai desregular alguns cofatores, né? Aqui o BH4, chamado de tetrabiopterina, que é fundamental para converter a tirosina em L-dopa, né? A tirosina é um aminoácido que vai formar a dopamina. Ela desregula a BH4, isso vai gerar uma falha na produção da dopamina e da norepinefrina. Ela desregula os recaptadores de serotonina, dopamina, gerando aqui uma falha nesses transportadores. Ela desregula a capacidade que a gente tem de pegar esses neurotransmissores e armazenar nas vesículas. E a gente começa a ver, então, disfunção em várias áreas, como, por exemplo, disfunção do córtex pré-frontal. Pegando aqui o córtex pré-frontal ventromedial, aqui dentro do córtex pré-frontal, né, o ACC, que é o Antônio Krohmann Camargos, brincadeira, né? É o córtex cingulado anterior, que tem um papel, esses dois, muito importante na regulação emocional. Núcleos da base, que também tem um papel muito importante nas funções cognitivas e comportamento. A gente tem aqui aumento da atividade do córtex cingulado dorsal, da amígdala, da ínsula, desregulação da função do hipocampo, inclusive com atrofia do hipocampo. E o hipocampo tem um impacto muito importante, tanto na regulação emocional, quanto na memória e aprendizado. Então, se eu começo a ter desregulação do hipocampo, eu perco tanto o controle emocional, principalmente associado ao estresse, e a gente começa a ter prejuízo na formação de memória. Tudo isso vai contribuir para um quadro depressivo, para quadro de ansiedade, para quadro também de disfunção cognitiva, disfunção atencional. Além disso, o processo inflamatório induz excesso de liberação de glutamato, que está sendo mostrado aqui nessa imagem. E o glutamato em excesso causa um processo chamado excitotoxicidade, que causa dano neurológico. Então a gente sabe que a inflamação crônica, e aqui você pode incluir toda doença crônica, ela tem um quadro inflamatório, ela está gerando uma série de desregulações a nível cerebral.
Então, a inflamação crônica, ela pode estar envolvida no desenvolvimento de transtornos mentais e a avaliação dos níveis de marcadores inflamatórios pode ser útil no diagnóstico e tratamento dessas doenças. Então, existem linhas de pesquisas que estão estudando a correlação entre esses marcadores e a disfunção dessas estruturas. Se a gente observar aqui nessa imagem, a gente tem uma série de marcadores que podem estar associados, como, por exemplo, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 17, proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. A gente vai ter interleucina 1-beta, a gente vai ter outras interleucinas aqui, ó, quinurenina, que tem sido muito associado à alteração na produção desses neurotransmissores. A própria microbiota intestinal também tem sido muito estudada como sendo um possível fator de desregulação na produção desses neurotransmissores ou no funcionamento deles. Então a gente percebe aqui a alteração na produção e funcionamento da serotonina, dopamina e norepinefrina, e aqui também desregulação da via do glutamato associado a esses marcadores inflamatórios. Então parece que de fato a inflamação tem um impacto muito importante na desregulação dessas vias e contribui muito para os transtornos comportamentais, né, os transtornos associados a alterações do neurocomportamento. E aí, quando a gente fala da inflamação em relação à alimentação, existem alimentos que têm um caráter mais inflamatório e existem alimentos que também têm caráter anti-inflamatório. E até muito simples a gente definir isso. O que é inflamatório? Açúcar refinado, óleos vegetais, alimentos processados, carne vermelha, produtos lácteos. Então, assim, entenda que a carne vermelha, ela é fonte de alguns nutrientes, né, principalmente ali vitaminas do complexo B, principalmente a B12, e ela é importante também como uma ótima fonte de proteínas e aminoácidos. Porém, o excesso de carne vermelha, ele desencadeia processo inflamatório, principalmente a nível intestinal. Então, aqui no caso da carne vermelha, seria interessante fazer uma ingestão, né, mais reduzida dessa carne e optar por carnes mais magras, principalmente ali peixes e aves. Em relação a alimentos anti-inflamatórios, frutas, vegetais, grãos integrais, nozes, sementes, legumes, peixes gordurosos, né, por exemplo, aqui atum, sardinha seria ali uma alternativa, né, a princípio. Então a ideia seria a gente evitar alimentos minimamente processados, ultraprocessados, então deveria ser interessante eliminar da alimentação. Exemplo, a gente sabe que o caramelo 4, que é um corante muito presente em algumas bebidas, alguns refrigerantes, por exemplo, eles têm um impacto inflamatório muito grande e pioram sintomas de TDAH. Então, se eu tenho um indivíduo que apresenta a condição de TDAH e ele quer melhorar, deveria fazer parte do tratamento dele mudar a alimentação e retirar esse tipo de alimento. Tá? E aqui, para quem está na plataforma, a gente fez a postagem desse e-book, né, em relação, a gente colocou o título de café da manhã, mas na verdade aqui a gente fala sobre o impacto da inflamação no sistema nervoso central e a gente fala sobre alguns alimentos. Então lá eu explico os alimentos, vou falar das frutas vermelhas, vou falar do azeite de oliva e eu explico como é que cada um deles, o que eles possuem, que tipo de polifenóis, fala ali do óleo cantal, por exemplo, e como que eles impactam, né, no quadro inflamatório, principalmente ele falando da ação anti-inflamatória desses alimentos. Então a gente tem a via da inflamação justificando os transtornos de comportamento, os transtornos cognitivos, e temos uma outra via aqui que é a via das neurotrofinas, principalmente associado aqui ao BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF, ele tem um impacto muito importante no desenvolvimento neuronal. Ele é neurogênico, ele é sinaptogênico. Então aqui eu peguei esse estudo mais recente, de 2020, que foi feita uma revisão demonstrando quais são, né, o que se tem de conhecimento hoje sobre os fatores que induzem a expressão de BDNF e quais são os efeitos associados a eles.
A gente sabe, por exemplo, que existem vários moduladores que vão impactar na produção do BDNF. Então, por exemplo, existe uma relação inversa entre tecido adiposo e produção de BDNF, ou seja, a obesidade tem um impacto negativo na produção dessa neurotrofina. A gente tem, por exemplo, como principal fator estimulante para a produção do BDNF o exercício físico. Só que existem alguns alimentos que vão ter um impacto positivo também na expressão dessa neurotrofina. Níveis elevados de BDNF estão associados à melhora da função cognitiva e também parece ser um fator protetivo contra Alzheimer. Por exemplo, lá no hipocampo, que é uma das principais áreas afetadas no Alzheimer, existem receptores na membrana que a gente chama de receptores dependentes de neurotrofina, ou seja, BDNF. A diminuição da expressão de BDNF no hipocampo gera uma ativação de apoptose dos neurônios hipocampais. Se eu mantenho uma atividade cognitiva ativa, a gente está expressando BDNF também. Então, manter-se ativo cognitivamente e fisicamente impactam positivamente na produção do BDNF. E um outro fator interessante aqui é que o estresse inibe a produção do BDNF. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o estresse e o impacto dele. Então, o BDNF induz neurogênese e induz também plasticidade sináptica. O adulto, quando a gente é adulto, a gente tem menos neurogênese, mas a gente ainda tem sinaptogênese. Então, para a gente formar novos circuitos sinápticos e consolidar aprendizado, formar novas memórias, eu necessito ali da produção, da liberação do BDNF. Aqui a gente tem um trabalho interessante, um trabalho mais recente, 2022, que eles concluíram também, principalmente que é associado ao estilo de vida e à doença de Alzheimer. Mas aqui a gente não necessariamente vamos falar do Alzheimer. Mas o que eles concluíram? Que exercício físico, e aí independente se está associado à corrida, se está associado à musculação, mas parece que a gente tem mais estudos com atividade aeróbica, e uma dieta mediterrânea, rica em, aqui seriam ácidos graxos, gordura poliinsaturada. Então, por exemplo, azeite de oliva extra virgem, alimentos ricos em polifenóis, alimentos ricos em antioxidantes. Então, principalmente os vegetais, tudo isso tem um impacto positivo em aumentar o BDNF, diminuir a inflamação e aumentar a sensibilidade à insulina. Existe uma relação muito forte entre resistência à insulina e inflamação. Tá? A própria inflamação induz resistência à insulina e parece que a própria via ao contrário também. A resistência à insulina induz estado inflamatório. E a obesidade tem um impacto muito importante aumentando a resistência à insulina. Principalmente quando a gente fala de obesidade inflamatória. A gente sabe que o tecido adiposo produz várias substâncias inflamatórias. Então, ter um estilo de vida mais ocidental, rica em bebida alcoólica, alimentos industrializados, em fast foods, alimentos ultraprocessados e um comportamento sedentário e obesidade fazem o contrário, tendem a diminuir a produção de BDNF, aumentar o estado inflamatório e diminuir a sensibilidade à insulina. Então aqui também não tem segredo, é alimentar-se bem e ter um estilo de vida ativo fisicamente e cognitivamente. Tudo isso vai contribuir para esse processo de melhora das funções mentais e funções cognitivas. E aí, pessoal, para a gente finalizar em relação à alimentação, tem um outro fator aqui associado, que é um neurotransmissor, na verdade, um neurohormônio produzido pelo hipotálamo, chamado hipocretina ou orexina. A hipocretina, ela tem um impacto muito importante em regular várias estruturas do tronco cefálico, que eu falei hoje, olha aqui, locus coeruleus, núcleo magno da ráfia e área tegmentar ventral. E a hipocretina regula o nosso estado de atenção, regula o nosso estado de alerta. O que a gente sabe? Toda vez que eu tenho pico glicêmico, então a minha glicose sobe, logo a minha insulina sobe, o meu nível de hipocretina cai. E imagina então, se o meu nível de hipocretina vai cair, o meu estado de alerta vai diminuir.
Então, se você faz uma alimentação, ou ingere ali um alimento rico em carboidrato simples, você vai ter um pico hiperglicêmico, seguido de uma hiperinsulinemia, e o seu nível de hipocretina vai cair. Pra vocês terem uma ideia, se eu não produzir hipocretina, eu vou ter um quadro de narcolepsia. Eu vou estar aqui acordado, eu vou apagar. Eu vou ter uma cataplexia, minha musculatura toda vai entrar em hipotonia e eu vou apagar aqui na mesa. Então, imagina você vai ali almoçar, imagina que você tem uma aula de fisiologia às 13h30, logo após o almoço, e o seu almoço é riquíssimo em carboidrato. Pobre em vegetais, pobre em fibra, pobre em proteína. Assim que você for para a aula, o seu nível de hipocretina vai cair. Você vai entrar no estado de sonolência. Então, saber isso, eu acho que pode favorecer também a gente tentar ali pensar, poxa, eu tenho uma aula agora, que tipo de alimentação vou fazer antes da aula? Talvez um alimento riquíssimo em carboidrato não seja o mais interessante. E aí, pessoal, aproveitei aqui, eu trouxe esse trabalho de 2017, que eles fizeram uma série de recomendações sobre a alimentação para prevenção de depressão. E eu posso pensar também em utilizar isso com o paciente, dependendo da área que eu vou atuar, orientar, para melhorar o quadro dele também, para auxiliar. Então, não tem segredo também, seguir um padrão alimentar tradicional, como dieta mediterrânea, aumentar o consumo de frutas, legumes, cereais integrais, nozes, sementes, incluir alto consumo de alimentos ricos em ácidos graxos poliinsaturados, principalmente ômega 3, aqui seria óleo de peixe, por exemplo, óleo de krill. A nossa dieta ela é muito pobre em ômega 3. Substituir alimentos não saudáveis por alimentos nutritivos saudáveis, ou seja, aquela frase clichê, descascar mais, desembalar menos. E limitar o consumo de alimentos processados, fast foods, produtos de padaria, comerciais e doces. Então, seriam aqui 5 recomendações que essa revisão aqui ela trouxe para a gente, foi publicada num periódico de muita importância na área da neurociência, que junta neurociência e nutrição. Então, de fato, é uma área que tem crescido bastante. E aí vamos falar um pouco agora sobre o impacto do exercício físico. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto do exercício físico. Então, a gente sabe que o exercício físico já é muito bem evidenciado na literatura, ele tem um impacto muito positivo para melhorar sintomas associados à depressão e ansiedade, melhora o estado de humor e também tem um fator preventivo para o desenvolvimento dessas condições. A gente tem que ter uma visão do exercício físico como algo que vai fazer com que o meu corpo funcione da melhor forma possível. O exercício físico ele tem esse impacto, olhando principalmente de forma preventiva. Porque você pegar um indivíduo num quadro de depressão para ele iniciar o exercício físico, muitas vezes é um pouco mais difícil, o nível de motivação vai estar baixo, força de vontade pode estar mais rebaixada, ele pode não conseguir ver algo de positivo naquilo. Então, a gente tem que estar cada vez mais fomentar nas pessoas que elas se mantenham ativas fisicamente. O exercício físico também, além dos aspectos emocionais, melhora a atenção, foco, memória, cognição, fluência da linguagem e tomada de decisão. Por exemplo, a gente sabe que se você praticar exercício físico agora, em torno de 15 a 30 minutos apenas, você consegue ter uma melhora dessas capacidades por até 2 horas. Então, você quer estudar, praticar exercício físico antes de estudar pode contribuir para a melhora da sua atenção, da sua capacidade até de aprendizagem. E isso, falando de exercício físico em curto prazo. Então, aqui a gente tem um trabalho publicado agora, em 2023, que associou também em relação ao exercício físico, a alimentação saudável e o risco de depressão. Então, lá, pessoas com uma dieta saudável e prática regular de atividade física têm um menor risco de sintomas de depressão em comparação com aqueles que têm uma dieta não saudável e um baixo nível de atividade física. Então, ter hábitos alimentares saudáveis, praticar exercício físico regularmente são precauções potenciais contra a depressão. Ontem eu estava assistindo uma palestra e aí o professor falou um negócio interessante que levanta uma observação. Ele falou o seguinte, que a gente deveria brincar mais
como as crianças, para a gente brincar de forma ativa. Só que aí tem um ponto, né? As crianças não estão brincando mais. Ou a brincadeira das crianças é uma brincadeira sedentária, que é o último tópico nosso, que vai estar associado à exposição de telas. Né? Então, de fato, brincar mais fisicamente, se envolver mais em atividades físicas e não necessariamente exercício físico. Então, ser mais ativo fisicamente não é necessariamente praticar exercício físico, é ser mais ativo nas atividades, nas tarefas. Se você faz atividade de jardinagem, se você caminha, se você vai para o trabalho andando, tudo isso vai impactar. Para vocês terem uma ideia, a velocidade da sua caminhada normal, andando, de casa para a faculdade, é um fator que prevê o seu risco de desenvolver Alzheimer. Então, se você tem uma caminhada lenta, claro, né, eu não vou basear apenas por esse fator, mas é um dos fatores que prediz o seu risco de Alzheimer. Se você tem uma caminhada lenta, você pode ter um risco maior de vir a desenvolver essa condição. Né? Então, comece a andar um pouco mais rápido, já vai contribuir aí para aumentar o seu nível de atividade física. Então aqui também a gente tem, né, um trabalho publicado na Frontiers in Psychology, né, um trabalho, uma revista renomada na área da psicologia, que avaliou, né, também através de uma meta-análise, os efeitos do exercício físico em relação às atividades cognitivas. Então a gente começa a perceber o seguinte: os maiores efeitos são do exercício crônico, aqui mostrando a atividade aeróbica. Só que o próprio exercício agudo também tem alguns benefícios. Tá? Então melhora, por exemplo, estado de humor, estado de afetividade, melhora o bem-estar em indivíduos com transtorno depressivo maior e melhora também o humor em indivíduos saudáveis. Tá? E também tem melhora na função cognitiva, ali, principalmente ali, em torno de 1 a 2 horas após o exercício, né? Até 1 a 2 horas após o exercício. Mas quando a gente avalia os efeitos crônicos, eu tenho aqui aumento da neuroplasticidade, principalmente pelo aumento da expressão de BDNF, melhora da função cognitiva, né? Melhorando a memória, funções executivas, neutraliza neurotoxinas que podem induzir neurodegeneração, promove melhora do bem-estar geral, diminuição da ansiedade, depressão. Tá? Então o exercício físico crônico tem os melhores benefícios, mas agudo também a gente consegue ter, né? Temos aqui um outro trabalho também, mais recente. O que eles identificaram? Né? Eles avaliaram em mulheres na menopausa, obesas e o impacto que isso gerava nas funções cognitivas dessas mulheres. Então a gente consegue perceber aqui, ó, que no período pós-menopausa, principalmente associado aqui à obesidade, existe aumento da resistência à insulina, existe aumento da resistência à leptina, e existe uma associação muito forte entre a hiperleptinemia e hiperinsulinemia. Leptina é uma substância produzida pelo tecido adiposo que causa saciedade. Existe aqui aumento de citocinas inflamatórias e diminuição de marcadores anti-inflamatórios. Quando eu tenho esse quadro, eu tenho redução das funções cognitivas. Mas mesmo essas mulheres, se praticam atividade física, e atividade cognitiva, né, seria atividade física aqui embaixo, e atividade cognitiva, ou seja, se manter intelectualmente ativo, cognitivamente ativo, eu tenho melhora da sensibilidade à insulina, diminuição de marcadores pró-inflamatórios e aumento de marcadores anti-inflamatórios. Tudo isso contribui tanto para a preservação quanto para o aumento do volume cerebral, ou seja, das melhoras das funções cognitivas. Então, o exercício físico é um fator protetivo e, além disso, é um fator que promove o desenvolvimento dessas estruturas. Quando a gente vai falar de como o exercício físico atua na melhora dessas funções, a gente tem pelo menos 6 modelos que vão justificar. Que é o modelo associado ao eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal, que vai estar associado ao estresse. Então, o exercício físico regula essa resposta, diminuindo a resposta ao estresse, aumentando a nossa resiliência. Tem um sistema das monoaminas, dopamina, norepinefrina e serotonina. Exercício físico parece regular a sensibilidade à produção desses neurotransmissores. Tem a teoria do sistema opioide, que vai estar associado a beta-endorfina, principalmente, que além de ser analgésica, tem função associada à sensação de bem-estar,
a sensação de euforia, né, promovida pelo exercício. Temos a teoria dos modelos dos fatores neurotróficos, que seriam aqui as neurotrofinas, destacando o BDNF, que eu havia falado. Temos o modelo dos fatores inflamatórios e imunológicos. O exercício físico parece regular a resposta inflamatória, gerando efeito anti-inflamatório. E temos aqui também modelos associados aos mecanismos psicológicos, tá? Então, por exemplo, melhora da sensação de bem-estar associada à autoeficácia, à autoestima, mudança de pensamentos negativos.